Olá a todos, aqui estou eu no canal Trebuchet da Tecnologia do Instituto Newton Sebraga, em que nós comentamos as notícias de tecnologia que correm na mídia. Eletrônica, física, química, matemática, astronomia, medicina e tudo mais que tem a tecnologia envolvido, que é o nosso campo. Nós, em alguns vídeos anteriores e em notícias, como na notícia 445 e no vídeo certo 065 desse canal Trebuchet, nós noticiamos agora em setembro de 2021, época que eu estou falando, a descoberta de elétrons com massa negativa. E nós vimos, inclusive, o que significa isso, essa descoberta para a física e as suas implicações, inclusive, na nova eletrônica que está surgindo, a eletrônica quântica, em que se baseia em fenômenos quânticos, né? E lá nós explicamos o que é um corpo com massa negativa, que é aquele que tem um comportamento oposto à da física tradicional, em que toda ação corresponde a uma reação. Você tem lá que quando você aplica uma força num corpo negativo, ele não acelera na mesma direção da força, mas sim numa direção contrária. Inclusive, quanto maior for a força que você faz, mais ele reage e se movimenta no sentido contrário. É algo realmente assim que a nossa mente, acostumada com a física tradicional, não consegue entender muito bem. Mas naquela época nós falávamos que essa descoberta de corpos com massa negativa estaria levando à possibilidade de coisas fantásticas no mundo da eletrônica. E agora justamente descobriu-se que tem elétrons com massa negativa. Esses elétrons, eles teriam aí um comportamento totalmente diferente de tudo aquilo que a gente sabe dos elétrons atual, como nós temos essa partícula em nosso conceito. Poderiam ser criados dispositivos fantásticos baseados nisso. Foi o que noticiamos na época. E logo em seguida, menos de 2 semanas, agora nessa semana aqui, finalzinho de 2021, de setembro de 2021, foi anunciado que já se conseguiu visualizar isso no laboratório, como os elétrons influem na nanoestrutura de semicondutores baseados na física quântica. Então, os mesmos pesquisadores lá que fizeram essa descoberta inicial, mas pesquisadores de Yale, Berkeley, Cambridge e Tsukuba, universidades assim muito famosas e de ponta na pesquisa da nanotecnologia, descobriram uma coisa fantástica sobre esses elétrons com massa negativa. Eles fizeram uma experiência que é o seguinte: eles criaram uma nanoestrutura baseada em selênio e tungstênio. Era o seleneto de tungstênio, né? Que é uma substância, um cristal feito com uma única camada de átomos, né? É aquela mesma estrutura que hoje está sendo amplamente usada no grafeno, no borofeno e outros materiais que apresentam nanoestruturas de uma camada só, que são importantíssimos para o estudo da física quântica e da nanotecnologia, né? E esse material apresentou uma propriedade muito interessante. Quando eles focalizaram um raio laser vermelho nesse material, como todo material, ele absorveu a radiação laser, os elétrons que estavam nas camadas de menor energia subiram para camadas de maior energia e depois, ao voltar aos níveis originais, liberaram energia. E é lógico que nesse processo nós sabemos da física comum, da física tradicional, que a energia liberada tem que ser igual ou menor do que aquela absorvida, né? Se ele absorveu o vermelho, ele não pode, ao voltar ao nível original, emitir uma radiação que tenha mais energia que o vermelho, que tenha um comprimento de onda menor. Mas não foi isso que eles observaram. E aí começou a mudar alguns conceitos, né? De que as coisas podem estar num mundo diferente quando a gente analisa essas estruturas em dimensões quânticas, né? O que aconteceu? Eles aplicaram a radiação vermelha e descobriram que ela reemitiu a radiação vermelha, mas também reemitiu radiação azul. E o azul tem maior nível de energia. E como explicar isso, né? De onde veio essa energia adicional? Já havia alguns estudos que indicam que, eventualmente, o elétron pode absorver 2 níveis de energia, mas não foi o caso. Eles chegaram à conclusão que a energia estava sendo reemitida por elétrons de massa negativa.
porque o elétron de massa negativa, ao voltar de energia, ele soma a energia do nível e não subtrai. Então, o quantum de energia que estava sendo emitido por um desses elétrons de massa negativa, ele tinha uma energia maior do que aquela que ele absorveu. Uma coisa fantástica isso, porque de repente nós podemos usar nas estruturas quânticas, né, nas nanoestruturas, né, essas propriedades quânticas, para criar dispositivos eletrônicos que operem com elétrons de massa negativa. Não são pósitrons. Eles têm carga elétrica negativa, né? O Asimov falava lá dos pósitrons no Eu, Robô, mas não é não. São elétrons com massa negativa. Eu não sei como chamar ainda essas partículas, esses elétrons de massa negativa, né? Mas eles têm propriedades fantásticas. Porque, de repente, quando você excita um elétron desse, ele não precisa de energia, ele fornece energia. E aí você pode ter um dispositivo, por exemplo, imagine um circuito eletrônico com componentes que tenham as propriedades desses elétrons. Você excita o circuito e ele gera a própria energia para funcionar, partindo desses elétrons. Talvez a gente esteja diante da abertura do caminho, né, para aquilo que a gente sempre, pela física clássica, achou que era impossível, o moto perpétuo, né, criar energia a partir do nada. E aí, de repente, você pode ter um circuito eletrônico que cria a sua própria energia, não sei se é do nada, mas, certo, para poder funcionar usando elétrons com massa negativa, né? Seria uma coisa fantástica isso para a eletrônica do futuro. Circuitos eletrônicos que não precisam de energia, porque eles criam a partir de elétrons com massa negativa a energia que precisam para funcionar. Talvez eles subtraiam essa energia de uma outra dimensão quântica, né? E aí a gente talvez tenha já painéis, né? Não seriam painéis solares, porque o solar precisa excitar. Painéis que gerariam energia para a gente, dispositivos, a partir do nada, a partir de dimensões quânticas, né? Coisas que ainda a gente não entende muito bem como é que funciona, né? Precisaria entender muito mais. Se você gostou dessa notícia, né? O comentário, você tem na descrição os links para as notícias originais, como eu falei, mas também tem para artigos relacionados e outros vídeos. Deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal.